Oi, gente, tudo bem? É um prazer receber vocês aqui em casa hoje, poder compartilhar essa história do Maria Padilha, né? Que é um espetáculo que a gente está aí há muito tempo com ele. Muito importante isso. Então, a ideia de fazer o Maria Padilha, na verdade, não foi minha. Na verdade, primeira vez que eu entrei num terreiro de Umbanda, uma pombogira me pediu para fazer um espetáculo, uma cena. Na verdade, ela pediu uma cena para ela e deu a ideia também. Ela falou que era uma cena onde uma senhora religiosa receberia uma pombogira e sairia falando as verdades para todo mundo. Eu ouvi aquilo assim, achei engraçado, né? Eu não conhecia esse universo. E aí eu respondi que sim, que eu faria, mas que esperasse mais um pouquinho, né? E aí, mais para frente, ela cobrou de novo. Ela chegou e falou, dona Natécia, já está na hora de fazer o espetáculo. O espetáculo não, cadê a minha cena? Ela falou, cadê a minha cena? E eu, né, assim, sem saber o que fazer. E aí, depois, de novo, ela cobrou, até que um dia ela falou, vamos trabalhar, vamos fazer, né? E aí eu vi que era concreta aquela história de me cobrar para fazer um espetáculo. E aí eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer. Eu falei, onde que eu vou fazer uma cena? Como que eu vou fazer uma cena? E fiquei muito na dúvida. E outra, de religião, né? De pombogira. Assim, era um negócio meio punk para a minha estrutura naquela época. Mas aí um dia eu recebi um e-mail dizendo que tinham pessoas que precisavam trabalhar e que estavam em cima do muro. Esses e-mails esotéricos, espiritualistas, eram um e-mail psicografado por uma moça que se chamava Sheila e ela dizia que era do anjo Gabriel. Aí dizia que tinham pessoas que estavam em cima do muro que precisavam trabalhar. Eu falei, gente, será que esse meio está falando comigo, né? Porque eu estava sentindo a pressão para trabalhar e não mexia. Aí eu ia numa palestra à noite, numa palestra espiritualista também, e disse assim, se for para eu fazer esse espetáculo, eu vou receber um sinal nessa palestra. Então, aí fui, por conta desse e-mail assinado pela Sheila, que era do Anjo Gabriel. Aí assisti a palestra, nada aconteceu, eu esqueci. Aí no final da palestra estavam distribuindo uma pomadinha. E eu falei, alguém pode pegar essa pomadinha, que eu estava fazendo tratamento, precisava de pomada. Pode pegar essa pomadinha para mim? Na hora que a menina pegou a pomada chamava Pomada da Sheila. Aí eu falei, gente, a tal da Sheila está aqui, ela que está falando comigo. Assim, eu imaginei que fosse um sinal, entendeu? Eu li como um sinal. E aí depois chegou na minha mão um livro que era uma encarnação do anjo Gabriel na Terra. E esse livro, o primeiro lugar que eles descreviam era um teatro, tinha uma peça de teatro acontecendo, sabe? E aí eu fiquei chocada que tinha uma peça de teatro acontecendo. E aí depois, mais para frente no livro, tinha uma oração, que eu digo que eu recebi do anjo Gabriel para ficar assim bem enfeitado, sabe? Mas essa oração dizia assim, é chegado o momento de entrar em cena. Como divina atriz, devo interpretar o sol que existe em meu coração, que é o Cristo. Portanto, Senhor, peço-te a inspiração necessária para poder ser digna de representar no mundo físico a glória do espetáculo maior que é o amor, base da vida criada por Deus. Que nos momentos mais delicados dessa divina peça possa eu brilhar para a glória do grande diretor que estás nos céus. Que não me falte jamais a luz divina que nos torna por breves momentos o centro das atenções.
que eu possa dizer ao mundo o que diriam os lábios divinos, que eu possa ser um instrumento para propagar na terra a voz de Deus. Choquei. Aí, menina, eu sentei e escrevi um texto que eu nem imaginava eu nem sei como que aquele texto saiu. E aí, para montar aquilo e para mostrar aquilo para os outros, né? Como é que você mostra um trem daquele falando de... Como é que você mostra? Aí, eu tinha um amigo que tinha feito um espetáculo comigo, que era Pai no Santo. E aí, eu falei, Marcelo, eu estou com um texto aqui que eu quero que você leia, porque eu quero que você dirija. Ele falou, me manda por e-mail. Eu falei, não, eu tenho que ler para ver a sua cara. E aí a gente marcou e eu encontrei com ele e li para ele o texto. E aí eu cheguei nessa história, né? Eu fico lembrando, eu estava ouvindo você falar e lembrando desse nosso encontro. Primeiro que eu fiquei curioso, né? Que não me mandou texto. Fez suspense. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que a Teta está aprontando? E aí, quando a gente sentou e conversou, ela foi falar cheia de dedos, circulando aqui, circulando dali, para poder chegar no assunto, sabe aquela história? E um assunto que eu amo, que eu sempre amei, né? E aí eu já aceitei de cara, né? Sem pensar duas vezes, mas sabendo que ia ser um grande desafio. Primeiro pelo tema, que até hoje é um tabu. Isso a gente está falando de 7 anos atrás, que tem uma diferença grande de hoje para aquela época, né? E segundo, pensando assim no universo da espiritualidade, das entidades, da Umbanda, religiões afro-brasileiras, falar de uma pombogira, eu sabia que a Teta não tinha noção do que estava falando, do que estava querendo falar. Eu tinha certeza, assim, mas falei, vamos embora, né? É que eu não conhecia, né? Nada. A gente levou um ano, Teta, para montar a primeira vez, porque a gente descobrindo, você descobrindo a personagem. E o Marcelo me levando em festa de candomblé para eu ver as pombogiras dançar. Porque ela não tinha noção, não sabia o que era. Ela tinha uma referência, né, dessa entidade que fez a encomenda, que pediu para você. E interessante que essa entidade pediu uma cena. Não foi uma cena? Ela foi escrever um espetáculo. Veio com um texto, eu falei assim, Teta, isso aqui não é uma cena, isso aqui é um espetáculo. Olha, o desafio maior foi com a atriz. Porque a gente esbarrava em tudo que ela mesma escreveu, porque ela é atriz e é dramaturga, ela que escreveu o texto. Ou seja, ela lutava contra as próprias palavras. Por isso a gente demorou um ano para montar isso. Quando a gente chegava numa cena, a peça ela é muito profunda. Então, fala de questões pessoais, né, Teta? E a gente foi percebendo que o processo de montagem da peça foi um processo de cura. Foi um processo de cura. Agora eu vou te falar uma coisa. Fazer uma pombogira em cena não é fácil. Estou falando disso hoje. Imagina 7 anos atrás que ela não tinha noção do que era uma pombogira. Eu falava assim, não, Teta, faça isso. Não, não é isso que eu quero, pelo amor de Deus. Chorava, fazia, acontecia, mas era falta de conhecimento. Foi preciso, de repente, eu acho, esses 7 anos de vida para você entender o que você escreveu. Ainda não entendi tudo. Não, mas a gente vai sempre buscando, e é interessante isso também, porque o texto vai tomando outra proporção, você vai entendendo ele melhor a cada fala, com o passar do tempo, enfim, gente, é meio mágico falar de processo. A gente é apaixonado pelo que a gente faz, e aí vamos ficar aqui falando um monte sobre isso, entendeu? Mas desde aquela época, do primeiro dia de ensaio até hoje, é encantador esse processo. Pensa, 7 anos no trabalho,
E a gente não enjoa, e a gente vem com o mesmo tesão, com a mesma vontade, e sempre descobrindo coisas novas, elementos novos, pedindo situações novas. O espetáculo já passou por 3 temporadas? Seria essa a terceira? Essa é a... Agora, nessa fase para vídeo, Seria já é a terceira. quarta. É a quarta. E sempre com roupagens novas, porque a gente foi descobrindo uma sonoplastia, um som, a música totalmente diferente da primeira, né? A gente tendo outras estéticas, outras situações, vários profissionais dentro desse projeto, desde o começo até hoje, né? No figurino, no cenário, né? Na música, revendo. Inclusive, a gente precisa agradecer todo mundo aí que fez o cenário, o figurino, o Alexandre França, o Danilo Zei. Fez o figurino. Até hoje é o mesmo cenário, o mesmo figurino. Porque a gente teve muita interrupção, né, Marcelo? A vida tem os seus desafios também. Exato. É justamente entrar junto com a gente no encantamento que a gente está querendo falar para vocês. Assim como a gente se encanta com cada palavra que vai sendo dita diferentemente a cada ensaio, quando a gente traz vocês para dentro do processo, é para experimentar essa sensação, né, Té? Essa ideia do processo criativo, né, de mostrar como que a gente chega nesse produto que o espectador vê. Na verdade, isso é mais para os leigos, né, Marcelo? Assim, para as pessoas que não passaram ou não sabem como que é um processo... Quer dizer, todo mundo passa por um processo criativo, até na hora de fazer um prato de comida, né? Mas quando se trata de estética, de arte, de uma coisa que não é utilitária, né? As pessoas meio que não sabem como se dá esse processo do artista, né? Até agora mesmo, assim, repetindo, porque a gente trouxe aqui para dentro de casa, né, por conta dessa coisa de pandemia, até a minha filha, que sabe que eu sou atriz, que a vida inteira, né? Agora, nossa, mãe, quantas vezes você fala um texto para poder ver qual é o melhor jeito, né? Isso, eu acho, assim, eu amo isso. De descobrir o melhor jeito de fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa seja uma coisa pequena, mas aquele pequeno ali é o todo nesse momento, né? É o universo inteiro. E o interessante também, tratando-se desse espetáculo, é ver e perceber a diferença entre a questão religiosa e a questão artística. Porque desde o começo teve essa preocupação minha. Eu sou um diretor que também sou espiritualista, também era do candomblé. Em momento algum eu quis fazer uma representação do que é aquilo. A gente é artista, então a gente queria transformar tudo aquilo em arte. E nesse lugar, abrir o processo, mostrar o avesso da saia da pombogira, eu acho que é o pulo do gato. Então fica aqui o convite para vocês nos acompanharem nesses episódios aí que a gente vai discutir um pouquinho esse lugar de como que uma cena acontece para ser mostrada, né? É uma cena de teatro que agora está em vídeo. Esse processo é interessantíssimo, a gente está descobrindo a música, como que ela entra, a luz como entra, onde fazer melhor as cenas aqui num espaço que a gente não estava acostumado. Esse lugar de descoberta é o que a gente está convidando vocês para vir assistir com a gente.